Olá, meus caros! Hoje falaremos sobre fatos curiosos sobre a Bíblia. Coisas que você provavelmente não sabia. Curioso? Então assista o vídeo e confira. Você já parou para pensar na Bíblia como um verdadeiro tesouro de curiosidades? É, eu sei, pode parecer que estamos falando de um livro antigo, cheio de histórias e ensinamentos. Mas a verdade é que ele é repleto de fatos e dados que podem surpreender até os mais céticos. Então, se você está pronto para uma viagem pelo mundo da Bíblia, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a própria estrutura da Bíblia. Você sabia que ela é composta por 66 livros? Isso mesmo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E esses livros não foram escritos todos de uma vez, não. Eles foram escritos ao longo de mais de 1000 anos, por mais de 40 autores diferentes. É como se fosse uma coletânea de histórias, poesias, cartas e profecias que, mesmo com estilos variados, conseguem se conectar de uma maneira incrível. Agora, falando em diversidade, a Bíblia é escrita em 3 idiomas principais: hebraico, aramaico e grego. Olha só que interessante. O Antigo Testamento, por exemplo, foi predominantemente escrito em hebraico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego, a língua da época. Isso nos mostra como a Bíblia é um reflexo da cultura e da história dos povos que a produziram. E você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos? Estima-se que mais de 5 bilhões de cópias tenham sido distribuídas ao longo da história. É um número absurdo, não é? Isso mostra o impacto que esse livro teve e ainda tem na sociedade. E não é só isso. A Bíblia foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. Isso significa que bilhões de pessoas em todo o mundo têm acesso às suas mensagens, independentemente da língua que falam. Agora, vamos falar de uma curiosidade que pode deixar você de queixo caído. A Bíblia contém uma variedade de gêneros literários. Tem poesia, narrativa, profecia, sabedoria e até mesmo literatura apocalíptica. Um exemplo perfeito disso é o livro de Salmos, que é uma coletânea de poemas e cânticos. Já o livro de Apocalipse, por outro lado, é recheado de símbolos e visões que falam sobre o fim dos tempos. Essa diversidade torna a leitura da Bíblia uma experiência rica e multifacetada. E se você acha que a Bíblia é só sobre religião, pense novamente. Ela também toca em temas universais como amor, perdão, justiça e redenção. Por exemplo, a famosa passagem do Bom Samaritano, que fala sobre ajudar o próximo, é uma lição que ressoa em qualquer cultura e época. Isso mostra que, mesmo sendo um texto antigo, suas mensagens ainda são extremamente relevantes para os dias de hoje. Falando em relevância, você sabia que muitos ditados populares que usamos no dia a dia têm origem bíblica? Por exemplo, a maçã da discórdia vem da história de Adão e Eva, enquanto dar a outra face é uma referência ao ensinamento de Jesus sobre a não-violência. Isso nos mostra como a Bíblia permeia a cultura popular e continua influenciando a linguagem e o comportamento das pessoas. E não podemos esquecer das histórias que a Bíblia nos conta. Você já ouviu falar de Noé e sua arca? É uma narrativa fascinante sobre fé e obediência, mas você sabia que a história de Noé também tem paralelos em outras culturas? Civilizações antigas, como a babilônica, têm suas próprias versões de um grande dilúvio. Isso levanta questões interessantes sobre a história e a mitologia ao redor do mundo. Gostando dos nossos vídeos? Então siga e curta nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Outra curiosidade é sobre a figura de Moisés. Ele é uma das personagens mais icônicas da Bíblia, mas você sabia que ele também é considerado um líder político e social? Moisés liderou os israelitas na saída do Egito e na travessia do deserto, e sua história é um exemplo de resistência e liberdade. É interessante pensar em como a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um registro de luta e superação. E se você acha que a Bíblia é só sobre histórias de figuras heróicas, pense novamente. Há também personagens que são complexos e cheios de nuances. Por exemplo, Davi, que é conhecido como um grande rei, também cometeu erros graves, como o adultério com Batseba. Isso nos mostra que a Bíblia não tem medo de mostrar a humanidade de seus personagens, com todas as suas falhas e virtudes. Agora vamos falar sobre um dos livros mais intrigantes da Bíblia, o livro de Jó. Você já ouviu falar dele? Jó é um homem que enfrenta uma série de tragédias e questiona o sofrimento e a justiça divina. Essa história levanta questões profundas sobre a dor e a fé, e muitos estudiosos a consideram uma das maiores reflexões sobre a condição humana já escritas.
E por falar em reflexões, a Bíblia também é cheia de sabedoria prática. Por exemplo, o livro de Provérbios está repleto de conselhos sobre como viver uma vida sábia e justa. É como se fosse um manual de vida, com dicas que ainda são aplicáveis nos dias de hoje. Isso nos mostra que, apesar de ter sido escrita há milênios, a Bíblia ainda pode nos guiar em nossas decisões diárias. Por fim, não podemos esquecer do impacto que a Bíblia teve na arte e na literatura ao longo dos séculos. Pintores como Michelangelo e Rembrandt se inspiraram em histórias bíblicas para criar obras-primas que ainda são admiradas hoje. E escritores como Dante e Milton também utilizaram temas bíblicos em suas obras, mostrando como a Bíblia continua a inspirar a criatividade humana. Então, da próxima vez que você pegar uma Bíblia, lembre-se de que não está apenas segurando um livro antigo, mas sim um compêndio de histórias, sabedoria e curiosidades que atravessaram o tempo. A Bíblia é um convite à reflexão, à discussão e, acima de tudo, à compreensão do que significa ser humano. E isso, meus amigos, é uma jornada que vale a pena explorar. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim, Curiosidades. Comente e compartilhe com seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim, Kurdad.